Por 800 anos, o maior segredo do mundo de One Piece foi quem estava sentado no trono vazio e, claro, quais são os poderes do homem que moldou essa era. A revelação finalmente veio, e a pergunta deixou de ser apenas qual é a fruta de Imu e passou a ser algo muito maior. E se Imu não tiver simplesmente comido uma Akuma no Mi, mas estiver ligado à origem de todas elas? O mais fascinante é que o próprio Oda parece plantar essa sensação no texto original em japonês, um segredo que se perde em meio à tradução. Não parece a apresentação de mais um usuário poderoso, mas a sugestão de uma força primordial, algo anterior à divisão entre Paramécia, Zoan e Lugia, como se estivéssemos encarando a manifestação mais antiga do diabo dentro desse universo. E se todas as outras frutas, como o Vegapunk sugeriu, nasceram dos desejos das pessoas, então a habilidade de Imu-sama pode representar a fonte que materializou esses sonhos. Afinal, sua simples chegada faz casas despertarem, árvores cantarolarem e objetos receberem vida, como se a realidade ao redor se curvasse a uma autoridade mais antiga do que as próprias Akuma no Mi. É por isso que no vídeo de hoje, baseado em símbolos bíblicos, no mural de Harley e apoiado por toda a ideia de um pecado original em One Piece, a gente vai mergulhar na primeira fruta desse universo. A fruta do diabo original, a única e inigualável Akuma no Mi. Se Adão provou o fruto proibido e alterou para sempre a condição da humanidade, aqui Imu pode ser a figura que simboliza o maior pecado da história. E para a gente entender melhor sobre tudo isso, a gente precisa trocar de língua. Arigatou gozaimasu. Tasukete, tatakae, sayonara, arigatou. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês, graças a Deus meus queridos, mais um vídeo sobre Imu-sama. E vamos nos aprofundar hoje na primeira Akuma no Mi, em suas particularidades, em suas peculiaridades e por que ela é um elemento tão único e tão especial para essa história. Então, meu querido, se você também está encantado com a aparição de Imu-sama, está gostando muito de como One Piece está encaminhando, eu te peço para deixar aquele like e se inscrever no canal se, meu querido, não é inscrito, tá aqui nesse vídeo e não faz parte da grande frota dos Chapéus de Palha, se une ao canal, cara, se inscreve aí e vamos navegar junto nos mares de One Piece e também do YouTube. Simbora! Se a gente for ler o texto original em japonês, o poder de Imu-sama é descrito exatamente como na tradução oficial, Akuma no Mi. Mas claro, a língua japonesa tem muitas nuances diferentes do português, como o fato de ser composta principalmente por 3 sistemas de escrita diferentes. E dentro disso, o Oda transmite muitas mensagens e faz diversos jogos de palavras, que acabam se perdendo na tradução. Mas nesse caso aqui, ele trabalha uma ideia muito particular para os poderes de Imu-sama. Akuma no Mi, fruta do diabo, está escrito dessa forma em japonês, com a palavra Akuma, diabo, escrita em katakana, em vez dos kanjis usuais, esse aí que vocês estão vendo na tela, que a gente vê em todas as frutas do diabo. E por que isso? Normalmente, quando um termo é escrito em katakana, é usado para dar ênfase ou conferir uma nuance especial incomum, o que ressalta essa singularidade nos poderes de Imu-sama. E tudo ganha ainda mais importância quando a gente nota o seguinte: o próprio box de introdução do personagem varia muito em relação aos usuários de fruta já mostrados dentro de One Piece. Não está nomeado Hito no Mi, modelo Diabo, Capiroto ou Caramunhão. O Oda faz questão de colocar a determinação aqui de poder. O que ele nunca fez antes, né? A gente tem ali escrito Ryo no Mi, a gente tem escrito ali Neko no Mi, tem escrito Mochi no Mi, mas dessa forma ele nunca fez. Então, ou é uma fonte única de poder, ou uma Akuma no Mi diferente das demais, e que sim, pode ser a origem de todas as outras habilidades de frutas que existem nesse mundo. Só com sua chegada, as casas e as árvores ganharam vida, objetos e ambientes receberam vontade, elementos nasceram do nada.
Vale lembrar também que os Gorosei nunca foram descritos como usuários de frutas, mas sim como os próprios yokais que eles se transformam, o que ainda permeia um pensamento muito curioso. Eles têm seus poderes provenientes das habilidades de Imu, eles são humanos que possuem demônios encarnados. É aquela ideia de que há outra fonte de poder além das Akuma no Mi de forma individual, e agora pode ser que a fonte seja o próprio Imu. Se a gente for seguir por referências bíblicas, o Imu pode ter sido o primeiro pecador, por assim dizer, né? Fazendo uma alusão ao Adão, que comeu o fruto proibido. E no caso do soberano desse mundo, é algo que tá, cara, acima dessa taxonomia comum das frutas entre Paramécia, Zoan e Logia. O que o Imu possui é além dessas categorias. É como se fosse ali um fruto primordial, a primeira de todas as frutas, e a partir dela, ou em decorrência de algo graças a ela, as outras Akuma no Mi foram sendo geradas. Agora, absolutamente todas as outras frutas do diabo seguem um padrão de repetição de 2 sílabas como Gomu Gomu no Mi, Barabara no Mi, Mera Mera no Mi e por aí vai. Algumas variam para nomes mais curtos como Ito Ito no Mi, Ope Ope no Mi até Uo Uo no Mi, ou mais longos como Zushi Zushi no Mi ou Nikyu Nikyu no Mi. Mas o mais importante é, todos seguem o padrão com essas 2 sílabas. Uma das justificativas para isso é uma teoria de que as Akuma no Mi nasceram da imaginação de crianças, de desejos infantis, o que poderia explicar porque muitas delas têm nomes simples e divertidos com os quais até mesmo crianças podem se identificar com facilidade. Por exemplo, se fosse para ser um termo mais técnico, a fruta do fogo, que é a Mera Mera no Mi, e Mera inclusive é a onomatopeia para chamas tremulando, o mais correto por assim dizer seria Ri no Mi, fruta do fogo. Mas é sempre algo mais lúdico, mais divertido, Mera Mera, a chama ali tremulando e tudo mais. E essa repetição soa um pouco infantil. Vale lembrar que o Vegapunk disse que as frutas vinham dos desejos das pessoas e que o próprio mural de Harley foi mencionado como ilustrações de criança. Uma criança que inclusive deve ser como, sei lá, a Madame Shirley lá da Ilha dos Tritões e que teve uma visão muito avançada do futuro. Ou seja, um hack da observação que funcionava como um lampejo e ela teve um vislumbre do futuro ou do passado ali misturado também, porque a gente não tem certeza de nada naquele mural gigantesco, e aí ela foi e começou a canetar ali e fez aquela obra de arte. Enfim, se essa ideia da imaginação das crianças ter gerado as frutas for o caso, então a Akuma no Mi de Imu poderia ter uma implicação diferente. Ela poderia representar algo não nascido da imaginação, mas algo criado deliberadamente por adultos como uma ferramenta de controle. A ideia é contrastar o desejo tão puro de liberdade de uma criança e a ganância crescente da vida adulta. Agora voltando para o mural de Harley, né? No canto direito inferior a gente tem o que parece ser um mecanismo de desejos. Uma espécie de plataforma onde anjos ou almas parecem descer e desejos parecem se originar das profundezas de um local dominado por labaredas, como se fosse o próprio inferno. Então os desejos estariam sendo gerados na terra do diabo. Será esse talvez o indício das primeiras Akuma no Mi? O desejo ou alma das pessoas rumando ao inferno e encontrando a fonte que poderia gerar esses poderes? No caso, encontrando ali também de alguma forma a Akuma no Mi original? Um detalhe na sequência dessa plataforma é que todos os desejos parecem cruzar o caminho de um rei, como se pedissem ali uma permissão. Dá até a impressão de que o mundo antigo sabia como transformar sonhos em realidade, desejos em realidade por meio de sacrifícios ao inferno. Inclusive, lá em Skypiea, no flashback do Noland e do Calgara, a gente tem uma tentativa de sacrifício para os deuses. Seria uma reminiscência do que a gente vê aí no mural de Harley? Também pode ser que sejam escravos que carregam / produzem algum tipo de fonte de energia semelhante à Mother Flame, para assim alimentar armas ancestrais. Enfim, uma coisa que é certa, tá? O mural de Harley ainda é muito incerto, muito enigmático, e o poder de Imu-sama é uma habilidade muito singular desse universo, podendo de fato ser a origem de todas as frutas. Inclusive, fica a grande pergunta aqui: seria ele o tesouro nacional tão sagrado de Marejoa com capacidade de mudar o mundo para sempre?
Pouco antes da primeira aparição do Imu, ainda no capítulo 906, o Doflamingo diz: talvez seja a hora da verdade vir à tona, como se pronunciasse a aparição de Imu. O poder tem vida útil muito curta, apodrece mais rápido do que você imagina. Do fundo da prisão submarina, somos jogados diretamente ao topo do mundo com a revelação de Imu-sama, e fica fácil pensar que essa frase proferida pelo Doflamingo, cuja alcunha é Demônio Celestial, está conectada àquele que de fato se prova um demônio celestial. Não só tem a conexão através desses nomes, através desses desejos, como também da quadrinização aí do Oda, que, cara, conduz muito bem da fala do Doflamingo para a aparição de Imu-sama. E esse comentário do Doff sempre foi interpretado de forma muito literal, né? O poder não dura para sempre, e é verdade. Imu, eventualmente, por mais que dure aí 800, 900 anos no poder, vai cair. Mas, nesse caso, pode ser ainda mais específico para o personagem. Em outras palavras, o soberano desse mundo pode ter uma condição em seu corpo que começa a apodrecer se ele sair de Marejoa, ou se for colocado fora de um determinado ambiente. E o mais irônico disso tudo é que casa com aquela mentira idiota lá do Usopp de ter uma doença que impede a entrada em certas ilhas. Muito provavelmente os efeitos colaterais que acontecem com o Imu é pela proximidade da água do mar o enfraquecendo. Desceu da Terra Sagrada, ficou muitos quilômetros mais perto do oceano e por ser a personificação das Akuma no Mi, né, ele sofre os efeitos de forma ainda mais intensa. Pode ser que quando ele volte a Marejoa, os danos continuem e não sejam 100% curados, o que poderia justificar o desespero de alguns Gorosei tentando a todo custo fazer com que ele não saísse da Terra Santa. Ainda relacionado à fraqueza, eu mencionei no review e acho legal reforçar também que os dragões celestiais têm essa ideia de que, cara, eles não podem ou não devem respirar o ar das pessoas comuns. E Imu pode ser a razão pela qual eles começaram com essa ideia há muitos séculos anos atrás, porque o ar comum, ou pelo menos a aproximação do mar, ficando ali no mundo inferior, né, onde tem esse ar comum, por assim dizer, acaba afetando o soberano do mundo, e isso foi sendo refletido ao longo dos séculos na sociedade na qual ele é rei, mesmo que hoje muitos Tenryubitos nem saibam da sua existência. Com tudo isso levantado, é sempre importante lembrar que o Doflamingo queria a Ope Ope no Mi combinada com o conhecimento do Tesouro Nacional de Marejoa para conseguir a imortalidade com o objetivo de destruir os dragões celestiais e se tornar o rei do mundo. Ou seja, a imortalidade da Ope Ope no Mi combinada com o Tesouro Nacional de Marejoa pode transformar alguém no rei do mundo. Será que esse não é exatamente o caso de Imu-sama? Será que o Doflamingo não tinha o conhecimento dessa fruta de Imu de alguma maneira? Será que ele não desejava seguir os passos do soberano desse mundo, sabendo ou não da existência desse ser, e se tornar o demônio celestial que ele se tornou? A própria alcunha do cara é um prenúncio disso, né? Sempre tem que se atentar. Demônio celestial. E é muito insano como o Doflamingo ele projeta Imu-sama, né? Inclusive, no capítulo 682, quando Aokiji encara o Doflamingo face a face em Punk Hazard, o reflexo projetado em seu óculos remete para muitos ao soberano desse mundo. Foco no detalhe. Seria esse um indicativo de que o real objetivo do Doflamingo era se tornar o que Imu-sama há muitos séculos se tornou? E dentro de tudo isso também existe um pensamento muito legal de que num passado longínquo os seres do universo de One Piece tinham seus próprios poderes e não a necessidade de frutas, e a própria forma como o Imu interage com tudo isso reforça demais essa ideia. Se você notar, o Imu fala sobre as Akuma no Mi de uma maneira completamente diferente de todos os outros personagens. Perceba como ele nunca se refere à fruta em si, mas sim a Loki e Luffy apenas como Nidhogg e Nika, não como usuários de Akuma no Mi, mesmo sabendo o nome dos dois personagens, mas como se ele tivesse, cara, extremamente familiarizado com esses seres e não exatamente com essas frutas. Ou seja, isso acaba por reforçar
a ideia de que sim, em algum momento da vasta história de One Piece, existiam divindades com poderes únicos provenientes de uma fonte diferente que não as Akuma no Mi. Vale lembrar também que, cronologicamente, o primeiro grande evento que ocorreu na história de One Piece foi há 5.000 anos, quando uma população antiga plantou a Árvore do Conhecimento em Ohara. Então, desse momento até o século perdido, muita coisa mesmo deve ter acontecido. São absurdos 4.000 anos, 4 milênios de distância em que a gente não sabe praticamente nada, que a gente mal tem conhecimento. Existiu o primeiro mundo, virou o segundo e agora estamos no terceiro. Muita história foi perdida, muitos conceitos foram apagados, fontes diferentes de magia e tecnologia foram extinguidas, então o leque de possibilidades para o que o mundo de One Piece foi, seus poderes e seres, é muito, muito vasto. E a dimensão disso tudo se expande de uma maneira absurda com essa revelação. Sua forma, sua face e sua fruta. O homem que representa o próprio mundo faz uma expansão gigantesca nesse universo com sua simples presença. E assim, só a fins de curiosidade, o que a gente sabe de 5.000 anos atrás até o século perdido é o seguinte. Há 4.000 anos, o Palácio de Alubarna foi construído em Alabasta. Há 3.902 anos, Carrira conquistou a região, nome que vale muito a pena a gente ter em mente, visto a importância que Alabasta promete ter no futuro e no passado de One Piece. Há 3.881 anos, a dinastia Biten de Taimar inicia o seu reinado, isso ainda no país desértico, nomes que também vale ter em mente. 3.835 anos atrás, o grande templo de Taf é construído em Erumalu. Essa é uma cidade localizada no reino de Alabasta, que a gente já viu inclusive, outrora conhecida como a Cidade Verde. Ela foi devastada pelo avanço do mar. Detalhe, isso é mencionado no capítulo 161 de One Piece, e quase 1000 capítulos depois, Oda vai comentar sobre a elevação no nível do oceano no discurso do Vegapunk. E após muito tempo, Erumalu acaba sendo quase toda destruída pela seca prolongada devido ao uso do pó da dança pelo Crocodile. Mas isso aí foi 3.833 anos depois disso que eu mencionei agora. Enfim, há 3.816 anos, o herói de Altea, Mamudin, fez algum feito incrível que a gente não tem ideia, porque Oda simplesmente impediu que a Robin continuasse lendo o Poneglyph. Um herói. Mamudin, gente, pode até ser o antigo deus do Sol Nika, ou outra figura de grande relevância, porque Alabasta está totalmente conectada ao Egito Antigo, cuja figura mitológica principal é Ra, o deus do sol. Então é possível que Mamudin tenha tido laços estreitos com Nika, ou até mesmo ter sido essa figura lendária no passado. Então esse nome principalmente, Mamudin, é para se ter em mente. Aproximadamente 3.000 anos atrás, essa instalação bizarra foi construída em Elbaf. Há 1.139 anos, nota aí que a gente pulou praticamente 2.000 anos, a cidade do Ouro Xandora é construída e prospera. Em torno de 1.120 anos atrás, humanoides alados, chamados por alguns de anjos, colonizam a Lua e fundam a cidade de Birka com alta tecnologia, criando até mesmo uma raça de androides. Aproximadamente na mesma época, devido à falta de recursos naturais na Lua, o povo lunar deixa a região abandonando os androides e eventualmente se dividem em 3 tribos, os Birkan, os Skypian e os Shandorian. Há cerca de 1000 anos, temos o primeiro avistamento conhecido do Zunisha. A tribo Mink se isola do mundo exterior e uma batalha se inicia entre a tribo dos braços longos e dos pernas longas. Então a gente tem aí 4.000 anos e só tem esses eventos que são muito vagos, inclusive. A partir disso tudo que eu mencionei, entra o século perdido. Essas informações à primeira vista parecem dizer muito pouco, né? Mas é justamente nesse silêncio aí, cara, que mora uma grandiosidade quase inimaginável. O que a gente tem em mãos é um recorte muito pequeno da verdadeira história desse universo. Cara, são basicamente fragmentos dispersos num passado tão vasto que chega a ser, cara, vertiginoso pensar sobre ele. E aquilo, cada novo detalhe expande a sensação de que a gente conhece
só uma superfície, só muito pouco de um universo que ainda tem muito a ser construído e, mais importante, reconstruído, porque ele sempre se renova, é apagado, reinventado incontáveis vezes. E o mais impressionante é perceber como esse advento de Muzama nos conecta ao século perdido de uma forma que nunca aconteceu antes. Não é mais como se fosse uma lenda distante do passado, é uma presença viva, quase ali ao alcance das nossas mãos, como se finalmente a gente tivesse adiante daquela porta que separa o presente da verdade original desse mundo. É agora que One Piece entra na fase em que cada capítulo, meus queridos, vamos ser bem claro aqui, cada capítulo pode rasgar 800 anos de silêncio. Pode derrubar mitos que foram erguidos há muitos e muitos e muitos anos. E revelar, cara, uma cascata, uma cachoeira de segredos que datam de além do século perdido. Segredos perigosos, segredos que vão transformar essa obra para sempre. As maiores revelações não estão apenas próximas, elas também já começaram. E tudo indica que estamos prestes a testemunhar o momento em que o passado enterrado por tantos e tantos anos, tantas décadas, séculos e até milênios, vai simplesmente explodir diante dos nossos olhos. Essa é a pequena promessa que Muzama traz para a história de One Piece.